Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações, no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas, hoje com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Nosso convidado desse bate-papo é José Adolfo Moura. Nosso querido Zé Adolfo é músico de formação e na universidade foi professor e diretor de Belas Artes na Federal de Minas Gerais. Ele também foi idealizador e organizador, junto com outros colegas, dos famosos festivais de inverno de artes de Minas. Importantes por seu pioneirismo e fundamental na formação de muitos artistas brasileiros que passaram por lá, que passaram fazendo essa formação, digamos, esse incentivo das artes. Ele também coordenou a implementação de cursos de música para crianças em várias cidades do estado de Minas. Aqui a gente vai destacar hoje o seu trabalho como diretor-geral do programa infantil Dango Balango, que fez marca no estilo de qualidade artística para crianças. Esse programa, ele durou muitos anos e até hoje, que ainda passa, ele é um programa que ainda circula, ele tem o reconhecimento das próprias crianças. É sobre isso também que a gente vai falar, sobre a participação infantil, sobre a opinião das crianças em assuntos importantes. E por isso, no nosso segundo bloco, na nossa segunda parte, vamos falar também, a partir da opinião das crianças, sobre esse momento de isolamento social, de isolamento físico-social que todos nós estamos passando. E é com você, Zé. Tudo bem, Cláudia. Então, vamos ver o que eu posso colocar aqui para vocês. Eu tenho uma... Enfim... Dango, balango, saramango, tango. Dango, balango, balango, dango. Pescoço de cobra, bunda de calango. Dango, balango, balango, dango. Dengo, balengo, saramengo, tengo. Dango, balango, balango, dango. Focinho de fada, cara de monstrengo. Dango, balango, balango, dango. Dango, balungo, saramango, tungo. Dango, balango, balango, dango. Dango, balango, dango, balango, balango, dango. Dango, balango. Bom, como vocês podem ver, essa música foi feita para a abertura do programa que a gente tinha aqui, que ainda está no ar, na TV Minas, na Rede Minas de televisão. E essa música, a letra da música principalmente, ela foi pensada um pouco em termos da questão do nonsense, né? A falta não, pelo contrário, né? A diferença que tem você ter uma música infantil, né, com um ritmo bastante alegre, legal e tal, e essa música ela foi pensada exatamente nesse sentido, tipo assim, dango, balango, bunda de calango. Calango não tem bunda, né? Pescoço de cobra não tem pescoço. Então, assim, essa coisa meio maluca, foi o que nos orientou a fazer o programa. Então, esse programa ele foi pedido para nós, pela Secretaria de Cultura de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Ela foi pedido para que a gente criasse um programa infantil. Então, o que veio na cabeça da gente foi exatamente essa questão assim, de deixar um pouco de lado as coisas óbvias, né? Então, colocar um pouco de humor dentro dessa questão. Nós acreditamos muito, nós tínhamos na época, a gente tinha
uma fala que era o seguinte: a gente não pretende e não quer ensinar nada, mas as crianças aprendem. Então, isso é um pouco parecido, se a gente fizer um esforço, obviamente, é um pouco parecido com o que está sendo falado agora, né? Se o seu olhar muda, tudo muda. Ou seja, eu não quero ensinar nada, eu não preciso de ensinar nada, mas as crianças vão aprender, porque o que a gente está colocando é absolutamente próximo ao universo infantil. Seria muito pretensioso da minha parte, da parte dos meus amigos e colegas de trabalho, acreditar que a gente está, né, ensinando alguma coisa através da TV. Isso não foi real. Então, primeiro que foi assim, uma coisa muito prazerosa fazer. E esse prazer de fazer um programa para criança e não fazer um programa com criança, há uma diferença bastante fundamental e grande aí, que é exatamente essa questão de que a criança ela vai receber, no caso do nosso programa, ela vai receber, e mesmo que ela não entender hoje, algum momento da vida dela, ela vai se lembrar e vai ter um insight aí do que é que a gente está falando. Né? A gente está falando de coisas assim, absurdas, alegres e engraçadas, né? Porque as histórias infantis, a criança, quando começa a contar a história, ela própria começa a contar, ela conta a história meio, de vez em quando, sem pé nem cabeça. Né? Então, foi isso que nos orientou para fazer esse programa, né, que não que ele não tenha pé e cabeça, ele é muito cabeçudo até o programa. Mas, enfim, é isso que é o princípio do trabalho com o Dango Balango, que está até hoje na TV, passando aqui na TV, e já percorreu o Brasil todo e tal. Enfim, esse daí é o que a gente está começando a pensar. Você está falando, Zé, de uma coisa muito, muito interessante, já de cara que me vem assim, é a questão do prazer e da diversão, né? Porque se for falar de infância, for falar de criança, né? Ou para criança, como você está fazendo essa diferença importante, a questão da diversão ela é intrínseca, ela precisa ser intrínseca, né? A criança não está divertindo, quando uma criança não está podendo brincar e se divertir, tem alguma coisa que não está bem, ou com ela ou com os outros, né? Então, quando eu assisti alguns episódios, né, do Dango Balango, assisti o Candeeiro e a Drusila Bonita, né? Assim, é muito interessante, é muito bonito mesmo, plasticamente bonito. Realmente eu sugiro que as pessoas entrem na internet e busquem isso, né? Que é plasticamente muito bonito. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais dessa parte. Além do que, vocês fazem referências vocês fazem referência a situações, né, do Brasil, enfim, a inserções da cultura, da estética, enfim, brasileira, de uma forma também muito proposital, né, claro, e muito bacana também para as crianças, como você disse, guardarem isso com elas, porque vai ficar para depois também. Sim. Né? Você qual a sua função no programa? Fala um pouquinho mais também de você, Zé. Sim, é o seguinte, bom, eu fui convidado pela TV para poder criar um programa infantil que não existia na TV de Minas, não tinha programa infantil, não existia. Então, me convidaram, o governo do estado me convidou para que eu fizesse, fizesse uma proposta de um programa. Inicialmente esse programa ele seria um programa de uma vez por semana, mas depois a gente viu que seria muito pobre, né? A criança pode até esquecer de uma semana para outra. Então a gente acabou tendo um programa diário na TV, que foi uma experiência muito incrível. Eu coordenei um grupo de pessoas, né, artistas, músicos, e, enfim, a gente fez um trabalho bastante intenso aí,
e a gente fazia reuniões periódicas para a gente poder exatamente descobrir esse filão para a criança, o que é que nós vamos mostrar para a criança, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fez essa proposta de fazer um programa para a criança, nós fizemos nós fizemos um programa buscando, inclusive, alguns elementos da cultura popular, mas não folclóricos, simplesmente, coisas folclóricas. A gente não queria entrar no folclore tradicional, né? No folclore que existe aí, que é muito rico, muito incrível, mas não era bem o que a gente pretendia. Então, nós começamos a criar histórias em cima das histórias, né? Então, por exemplo, a gente fez esse do Maria, da Drusila Bonita, que é uma referência a Maria Bonita, ao cangaço e tal, mas de uma maneira muito lúdica, muito divertida. Teve outros episódios do Dango Balango que eram assim, princesas e príncipes absolutamente corriqueiros, comuns, né, que vivem, que tem suas necessidades e tal. Então, isso daí foi mais ou menos o que norteou a criação do programa. Daí para frente, nós fizemos mais de 100 episódios, nós fizemos 130 episódios, e cada episódio era uma historinha diferente, ou era uma proposta diferente. A gente também a gente estava lidando com a questão assim, do medo, né? A gente trabalhar o medo, o que é que a criança tem medo, o que ela deixa de ter medo. Então a gente desmistificar um pouco o medo, mas não destruí-lo, né? Não é destruir o medo, porque a gente acredita que o medo também faz parte aí de um contexto, né? Então a gente trabalhou, e para representar esse medo, a gente tinha um personagem chamado Capa, né? Na verdade, ele era uma capa só. Ele não tinha rosto, não tinha cara, né? Ele só era uma capa preta cheia de badulaques pendurados e tal, que ele representava o medo, porque ele era o vilão, mas o vilão que dava tudo errado, tudo que ele fazia de tentativa de destruir um programa ou de prender um dos elementos aí, um dos personagens e tal. Esse vilão, ele tinha um sucesso enorme, todo mundo adorava esse vilão. E o Capa, que é esse que eu estou dizendo, o Capa, ele sempre dava errado, sempre era meio burro, né? Sempre era meio... enfim, chegava momentos de que ele ele vai falando coisas e fazendo coisas no laboratório. Ele tem um laboratório enorme para fazer coisas, poções mágicas, todas erradas, né? Enfim, depois a gente fez também, além dele... Isso que você está falando é muito interessante. Nesse episódio que eu assisti, né, o Capa, ele quer destruir o programa, porque ele não foi convidado para fazer o personagem principal. Exatamente. Então, eu achei genial isso, porque é de uma autenticidade, né, esse sentimento de... Poxa, como assim eu não sou o personagem principal dessa filmagem que esses caras estão fazendo aí, né? Isso todo mundo pensa, passa pela cabeça de todo mundo. Normalmente a maioria censura, a outra parte, quem não censura quer destruir mesmo, né? Então, assim, é de uma autenticidade incrível. Eu acho que a questão da autenticidade também, quando você lida com criança, é fundamental, né? Porque quando não tem honestidade, não tem autenticidade, fica muito difícil, fica muito fake o lidar com a criança quando não é assim. Né? Além de
além de todo o humor, esse personagem, esse vilão, né, que normalmente os vilões são muito interessantes, né, em todas as histórias infantis, os vilões são geniais, mas esse vilão onde tudo dá errado, né, esse vilão onde, enfim, que tem inveja, é um vilão que tem inveja, né, assim, tem tudo, né? Ele tem inveja, ele tem raiva, ele tem até sabedoria ele tem, só que a sabedoria dele ela é mais ou menos limitada, Então, por isso é que nada dá certo, uma poção que ele faz de repente explode. Quer dizer, na verdade, isso já existe, né, em programas não só infantis, mas até de adulto também, né? Mas já existe isso. A gente aproveitou esses elementos para poder criar o conflito, né? Criar um conflito aí dentro de será que dá certo o veneno que eu vou dar para eles? Será que não? E nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Ainda bem. Eu acho interessante essa ideia, né, do vilão que erra, que falha, que de vez em quando fracassa, porque isso é a possibilidade da criança de ver que até o vilão fracassa. Imagine, aquele vilão que a criança normalmente imagina todo poderoso, né, enfim, ele tem lá seus conflitos, ele tem lá as suas fraquezas também, não é? Não é aquela coisa de que só no final ele será destruído, e aí tudo acaba e vence o bem. Mas o vilão é a gente como a gente, de vez em quando fracassa, aí fica pensando se não vai dar certo ou não vai dar. Enfim. No final de cada um dos programas, quando ele aparece, a gente não faz nenhuma proposta em termos assim, vamos acabar com esse vilão. Não, ele continua, ele vai vivendo, né? E isso daí é uma coisa bem, bem interessante. E os outros personagens também, quer dizer, o vilão ele é importante, né? É quase que o pivô do episódio, porque sempre todo mundo, tudo que acontece durante o programa, né? Durante enfim, a realização do programa, está em torno dessa questão do vilão, né? Do cara, do malvado que não dá certo, né? Como a gente estava falando. Agora, tem outros personagens também que são muito curiosos, e nenhum deles é o que eu estava falando, nenhum deles ensina, olha, gente, o bom é desse jeito, ou daquele jeito, nada disso. O que é de bom tá aí, né? Enfim, os outros, né, que são os outros personagens, eles são muito, muito ricos em termos assim. Ele representa, né? Cada personagem representa uma facção da sociedade, né? Por exemplo, Nina, Zila, né? Ela chama Drusila, é um nome meio antigo, meio estranho. A Drusila, ela é muito mandona, autoritária, né? Tudo dela tem que dar certo, e também o dela também não dá certo. Né? Quando tem essa questão assim de tem que dar certo, tem que arrumar, tem que sarar, tem que fazer isso, né? Então, nem sempre as coisas são assim. Essa Drusila, depois tem dois outros personagens também, cada um tem seu tipo, né? Sua maneira de ser. Mas, enfim, eu queria falar também um pouco, Cláudia, com relação à música e às músicas, né? Teve essa música que é de abertura, e em cada um dos episódios, desses cento e tantos episódios, são colocadas músicas criadas exatamente, né, com o texto meu, né, que eu que fiz o texto das canções, ou seja, a letra das canções, e que são referentes a, por exemplo, viajar, a viagem. Então eles tem um carro, eles vão viajar, então tem uma música que eles cantam, que viajar é bom demais, de carona ou de caminhão. Então fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre o cotidiano mesmo da vida da criança, né? Enfim. Aí a música realmente assim, ela sempre está presente, primeiro porque a minha formação inicial é de músico mesmo, né? Durante muitos anos eu trabalhei com música, eu trabalho, mas só que antigamente eu era pianista, tocava piano, e hoje eu já faço outras coisas musicais.
Mas, enfim, é por aí que a gente está andando. Diga. Tem duas questões que você traz aí, Zé, que eu queria, não muitas, mas pelo menos essas duas eu não queria deixar passar inadvertidamente, que primeiro essa questão do tão bacana que é um programa como vocês fizeram, que ainda passa até hoje, né, claro, dura desde 2006, não é isso, Zé? Desde 2006. Exato. Desde 2006. Então, tem uma longa duração para o que a gente tem de realidade brasileira, isso é uma longuíssima duração, não é? E também dentro dessa concepção de infância que vocês colocam no programa, né, com essa plasticidade, com essa estética maravilhosa, com uma música absolutamente pensada, milimetricamente pensada para esse formato, para esse programa, né, o que também é muito genial, mas essa concepção de desidealizar as situações, não é? Desinchar, desidealizar. Isso é muito bacana, tem a ver, como você disse, com a nossa frase, se seu olhar muda, tudo muda, porque vai na contramão do que hoje muita gente está fazendo, ou muito se vende sobre as idealizações, não é? Então, vamos ser de tal forma, a gente tem que ser assim, a gente tem que fazer assado, a gente tem que, enfim, comprar de tal jeito para ser de tal jeito, né? É uma idealização exacerbada. Isso não tem feito bem às crianças. Então, assim, quando você fala de um programa que desidealiza os personagens, desidealiza as propostas mirabolantes, né, do que vai ser quando crescer, desidealiza o ter que ensinar, né, inclusive, a uma criança, por que a gente tem sempre que estar ensinando as crianças, porque elas aprendem, a despeito da gente ensinar ou não. Exatamente, né? É o nosso lema também, né? E aí, isso eu queria realmente frisar do que você está falando, que é tão interessante. E a outra coisa desse lado musical, né, seu, que você traz aí, né, como foi para você pensar nessa parte, né, da questão da música, de pensar a música para criança, né, o que veio na sua cabeça, o que você pode dizer para as pessoas, né, para a gente que está ouvindo a gente sobre isso, o que é fazer música para criança, ou o que é fazer qualquer coisa que o público seja criança, porque às vezes a gente sente uma certa, posso dizer assim, uma certa desvalorização das questões estéticas, das questões éticas, das questões da qualidade, né, quando se pensa que é para criança. Então, vou fazer de qualquer jeito, ou então vou fazer uma coisinha pim, meio binária ali, meio, sabe, fim-fom, porque aí é assim que a criança vai captar e vai perceber. Eu queria que você falasse um pouquinho sua opinião sobre isso, Zé. Pois é, essa questão é uma questão bastante interessante, porque sempre, quer dizer, eu estou dizendo de uma forma geral, quando você pensa em alguma coisa, seja música, seja o que for, para a criança, né, para que ela possa absorver coisas por conta dela mesma, sem a gente estar ensinando, né, para ela, eu acho que isso daí é muito, muito interessante, essa questão assim, de deixar ser, né? Deixar ser, e depois a gente recolhe, depois a gente vê o que é possível, o que é que aquilo trouxe, além de ser muito alegre, divertido, ou até algumas vezes até tenso, né? Agora, a música, aí no caso, a gente, nós usamos assim, o que é um tipo de música popular mesmo, música mais singela, vamos dizer assim, mas cheia de conteúdo, muito conteúdo, inclusive não conteúdo apenas da palavra, mas o conteúdo sonoro também, né? Então, na verdade, existe uma banda, né, que de vez em quando toca, existe Maria Bonita e Lampião, que estão ali fazendo, enfim, estão se mostrando, né? Enfim, outras coisas também, por exemplo, príncipes, princesas, né?
a princesinha, de uma das histórias, a princesinha, ela está passeando e sente meio mal, e a amiga dela fala, foi aquela empadinha de camarão que você comeu que está te fazendo mal. Então, assim, essas coisas bem, bem corriqueira, que a princesa ela não é uma coisa idealizada que fica lá no limbo, sei lá na onde. A princesa ela está passeando no mato, né, no meio do mato e tal, e ela sente assim uma dor de barriga. Então a amiga dela assim, tá vendo? Falei para você não comer a empadinha. Enfim, essas coisas assim bem bem ingênuas, né? Uma coisa muito, e isso dentro do programa é hilário, né? É uma coisa que todo mundo acha muito engraçado, porque está trabalhando com certos arquétipos aí dentro, bem bem significativos, né? Essa questão enfim, de príncipes e princesas, autoridades e não autoridades. Mas, enfim, eu queria também colocar alguma coisa com relação ao momento que a gente está vivendo, né? Esse momento que a gente está vivendo de reclusão, né? De ficar quieto dentro de casa, que eu acho que tem que ficar muito quieto dentro de casa, mas essa fragilidade, a gente se vê de um dia para o outro de uma fase de fragilidade enorme, né? Mesmo, enfim, é uma coisa meio difícil da gente absorver diretamente, sabe? É isso que você está trazendo. Só queria fazer um parêntese, que as pessoas que estão ouvindo vejam, né, procurem na internet o programa, mas eles vão ver que são marionetes, não é isso, Zé? São. São marionetes os personagens, claro, né? Porque a gente está aqui falando, parece são que marionetes. Parece de cartoço, mas não, são marionetes. São marionetes, são assim, super bem feitos, são lindos os personagens, né? Assim, em termos de. São marionetes lindas, né? Isso eu também queria fazer um parêntese para dizer isso. E você está trazendo isso, essa questão do momento atual, eu acho que a gente não pode ter um bate-papo, né, nesse contexto sem falar disso, principalmente fazendo uma relação com a questão da televisão, não é, Zé? Porque você está falando de um programa que vocês fizeram e que dura muito tempo, né? Um programa de qualidade, um programa com a arte, com estética, com conteúdo. E aceitação, né? Tem aceitação das crianças. Até hoje as crianças... hoje tem, depois de 10 anos de programa, ainda tem gente na rua que canta, sabe, tá cantando Dango Balango. Sabe, isso daí é engraçada, né? A gente não esperava isso, que o programa ficasse, que a música ficasse tão marcada, né? Isso assim, que você está dizendo assim, há aceitação, há um público que gosta muito do programa, porque quando a gente oferece alguma coisa de qualidade, essa é a aposta, né? Quando a gente oferece alguma coisa de qualidade, as pessoas elas gostam. Né? Então, normalmente a gente foge dessa questão da qualidade para dizer, não, esse tipo de música as pessoas não vão gostar, enfim, o popular não vai gostar disso, ou então as crianças nem entendem nada disso, para que esse conteúdo todo, ou então, enfim, o que quer que seja, né? A gente fica com preconceito que, na verdade, só serve para a gente fugir do que é buscar a qualidade, né? Assim, quando a gente oferece para qualquer tipo de pessoa, para qualquer população, algo de qualidade, as pessoas vão reconhecer alguma coisa bonita ali, vão reconhecer que estão sendo tocadas no seu mais íntimo ser ali, por aquela beleza, por aquela qualidade, por aquele conteúdo, pela forma amorosa com que foi feito aquilo também, né? Que isso imprime uma questão no que está sendo passado e transmitido para aquela pessoa. Então, eu acho que isso é muito importante. O que você está dizendo é o seguinte, se vocês fizerem algo de qualidade, vai ter público sim. Claro, né? Toda razão, eu acho que você está coberta de razão, que é exatamente essa questão assim, bonito ou feio, né? Isso daí não tem, a gente não precisa de ficar preocupado,
mas eu acho que a preocupação é com relação aos bonecos mesmo, por exemplo, você está dizendo, né? O programa é todo com boneco, então a gente tem que ter um respeito enorme pelo boneco, sabe? Assim, ele faz alguns movimentos ou ele canta alguma coisa, mas assim, a gente tem que ter um respeito muito grande por tudo aquilo que está em volta do programa. Isso daí foi o que nos orientou muito, sabe, com relação a essa questão de ser correto e honesto. A gente está mostrando alguma coisa dentro dos limites que nós temos, né, de conhecimento da criança, porque também a gente não tem um conhecimento absoluto, né, sobre a criança, porque exatamente isso é muito bom, porque a cada momento tem uma novidade aí dentro, né, alguma coisa nova. Então eu acho que é muito... Você está com razão. E aí eu não queria esquecer ou passar de dizer que essa questão da qualidade, né, ela vai ser preponderante em relação a outras questões que têm a sua razão de ser, né? Por exemplo, a preocupação dos pais, e aí eu queria também sua opinião, a preocupação dos pais, a preocupação dos profissionais que trabalham com criança, né? Na ideia de que a criança fique plantada na televisão ou num computador muitas horas por dia, o tempo inteiro, né? Então eu queria tocar nesse assunto, principalmente para a gente, nesse momento atual, para a gente também dar uma forcinha para os pais e dizer para eles que mesmo na televisão, num computador ou na televisão, quando há alguma coisa de qualidade, que eles não se preocupem em deixar as crianças assistindo algo de qualidade, que tem um conteúdo, que vai ter uma transmissão bacana para a criança, né? Porque eles estão muito exaustos nesse momento da quarentena, e a eles está sendo exigido muito, por exemplo, de ter que dar 1000 atividades para as crianças, de ter que brincar com as crianças, de ter que fazer um monte de coisa para a criança não estar, por exemplo, na frente da televisão, né? Então eu queria dizer que a gente tocasse um pouco nesse assunto, já entrando no que você muito bem tocou, no nosso contexto atual, que é dessa quarentena por conta do coronavírus, né? Então, o que você pode dizer para esses pais, para esses educadores que estão assistindo a gente em relação a isso, né? De alguém que fez um programa, que tem um programa com uma qualidade, que tem público e que transmite coisas muito bacanas para as crianças pela televisão. Oi, meu nome é Maria, eu tenho 10 anos, sou de Salvador, Bahia, e o meu livro favorito é o das BFF Girls. É um livro muito legal, eu indico super. O livro fala sobre a vida delas, várias coisas, e é muito legal. Meu nome é Joana Florete Heriberto de Matos e eu moro na cidade de Salvador e eu tenho 3 aninhos. Esse é meu livro preferido. Você viu, Patinho? Eu gosto desse livro porque tem várias coisas escondidas. Eu não sei o que escreve esse livro, mas eu adoro ele. Chapeuzinho amarelo de Chico voar. Ela chama ele de tudo. O lobo filobolo. Ficha técnica. Música, Luciano Salvador, Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle. Sentada, Júlia em pé, Júlia mora num lugar sem praia, mas passa as férias na